Existe uma aeronave que até hoje ainda não recebeu seu sucessor, uma aeronave que teve que ser ousada o suficiente para ficar na história, um projeto que ninguém conseguiu replicar, abater, copiar ou alcançar, onde a sua única preocupação era de ser rápido, muito rápido, tão rápido que acabou sendo o avião mais rápido da história até hoje, o avião que precisava acelerar para sobreviver. O intocável SR-71. Após a Segunda Guerra Mundial, as coisas no mundo começaram a mudar. E muito rápido, principalmente graças a uma corrida, uma disputa, a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética dividiram boa parte do mundo, geopoliticamente, economicamente e, claro, militarmente. Principalmente militarmente. Projetos, aeronaves, grandes navios, a crescente tecnológica dos dois países e ainda o alto investimento que era colocado nesses projetos proporcionaram a criação das melhores invenções da humanidade, e uma delas foi um avião que parece que veio de outro planeta. Em 1956, o avião espião americano U-2 já voava sobre a União Soviética. A espionagem nessa época foi um meio encontrado para os dois países ficarem sabendo do que acontecia em cada país, e principalmente das criações militares. O U-2 já conseguia voar acima de 70 mil pés, mais de 21 km de altitude, com uma super câmera. Isso já era o suficiente para fugir de qualquer defesa antiaérea e de interceptações. Ou seja, os sistemas de defesa não conseguiam chegar tão longe, assim como caças interceptadores também não conseguiam. Até porque o primeiro interceptador soviético foi para a operação somente em 1959, o MiG-21, mas isso era o que os americanos pensavam. Os soviéticos já tinham rastreado o U-2 e começaram a ficar pistola de sempre um avião ficar voando na cabeça deles. Então era uma questão de tempo para que os soviéticos conseguissem superar o U-2. Na verdade, 4 anos. Em 1960, o avião espião americano foi abatido pelas defesas antiaéreas soviéticas. Junto com ele, até mesmo um MiG-19 aliado foi abatido junto no incidente. O piloto americano capturado junto com os destroços do U-2 foi um troféu para os soviéticos, que usaram desses acontecimentos para provar os atos dos Estados Unidos em terras soviéticas. E com isso as tensões aumentaram. E isso talvez fez com que os americanos fossem longe, muito longe, e também muito rápido. Eles escolheram uma empresa chamada de Lockheed Martin para fazer o projeto do novo avião espião. Eu não sei quanto dinheiro custou para fazer o desenvolvimento desse projeto, mas eles conseguiram fazer isso. Um avião que parece de outro mundo. E na verdade fizeram 4 versões deles, que mesmo assim, já em 1964, foi o início das suas produções. Sim, faz quase 60 anos que esse avião é o mais rápido da história. Mesmo sendo um avião super secreto, existia um avião que era mais secreto ainda. O primeiro avião da família que se deu o nome de Blackbird, que era o A-12. O A-12 era operado pela Central de Inteligência Americana, a CIA, pilotada por um piloto apenas, e 13 unidades foram feitas. Acredita-se que como esse avião era mais secreto ainda, e não se tem os dados concretos de altitude e velocidade, ele ainda possa ser o avião mais rápido do que seu irmão mais novo. O próximo projeto foi o interceptador YF-12, com somente 3 unidades produzidas para a Força Aérea, que deu certo, mas eles desistiram do projeto pelo alto custo. O M-21 com 2 unidades, que poderiam carregar um drone supersônico, que foram utilizados apenas uma vez na China, todos os drones acabaram perdidos, porque eles nunca voltaram. Mas o que fez todo o sucesso foi o SR-71, com um piloto e um navegador, operado pela Força Aérea Americana. 32 deles foram produzidos, mas o que talvez não te falaram é que 30% de todas essas unidades foram perdidas em testes. Não perdidas em operação, mas em testes e treinamentos. A variação que sobreviveu para a operação foi o SR-71, mas o maior mistério de todo esse avião era como. Como ele conseguiu fazer isso? Como ele se tornou uma lenda, o avião mais rápido do mundo até hoje, e da onde eles tiraram esse desenho? E como deu certo? Esses aviões desenvolvidos lá na Área 51, como você deve imaginar, não eram tão acessíveis. Mas claro que os documentos disponibilizados pelos Estados Unidos e até das palestras dos próprios pilotos desses aviões, as informações começam a aparecer. Os americanos perceberam que para criar uma aeronave para voar tão rápido assim, não existia uma fuselagem para aguentar uma temperatura prevista. Porque a questão da alta velocidade é o calor que a aeronave vai produzir com o atrito do ar, e uma solução foi usar o titânio, só que não tinha titânio para utilizar. A maior quantidade de titânio no mundo era na União Soviética. Então, como eles conseguiram o titânio? Criando diversas empresas fantasmas e comprando legalmente o titânio para a União Soviética,
sem ela desconfiar. Assim, o titânio era desviado exatamente para a fábrica da Lockheed, onde teve que ser reinventado o modo de usar o titânio para fabricar uma fuselagem, já que 92% do avião era titânio. Você lembra que eu te falei que ele precisava acelerar para sobreviver? Então, mas não porque ele foi feito para chegar a 4.300 km/h ou Mach 3.5 para fugir dos mísseis, mas porque se ele não chegasse a Mach 2 em voo, ele simplesmente vazava combustível, já que a sua fuselagem precisava de calor para fechar todas as imperfeições do avião, e ainda já que o tanque de combustível era o próprio avião, o combustível era alojado perto de toda a fuselagem de titânio para refrigerar as altas temperaturas. Mas o que era uma tarefa tranquila, o piloto decolava e logo reabastecia e acabava acelerando. Ele conseguia viajar em velocidade de cruzeiros de 3 vezes a velocidade do som, a Mach 3.2, já no espaço a 85 mil pés ou 25 km de altitude, e vendo a beleza da curvatura da Terra, já que ela é redonda. As altas velocidades eram graças a um novo tipo de motor, que foi chamado de Turbo Ramjets, que funcionam basicamente como qualquer outro motor com afterburner, os pós-combustores, mas com uma característica: o cone frontal de entrada de ar poderia se mexer, assim o ar que era supersônico entrava nos motores já subsônico, e os motores não apagavam. E essa era a única defesa e arma do SR-71. Qualquer ameaça, seja um míssil ou um avião, o único meio de defesa do SR-71, se ele já não estivesse voando muito alto, era de simplesmente acelerar o avião. Além disso, o formato único do SR-71, a cor preta fosca furtiva, tinha o objetivo de reduzir a leitura dos radares. O SR-71 primeiramente foi testado na Coreia do Norte e no Vietnã, onde eles provaram fugindo de 800 mísseis, só que ele nunca chegou a operar no território da União Soviética. Primeiro que outro acidente como o 2 poderia piorar muito a situação com os soviéticos, e graças à segunda arma do SR-71 era sua supercâmera, capaz de mesmo estar a 25 km de altitude, podia fotografar a placa de um carro. Assim, talvez nem precisaria estar em cima da União Soviética, estar voando nas fronteiras do país já era o suficiente. Mas o SR-71 tinha um inimigo à altura, o caça mais rápido do mundo. O MiG-25, criado para interceptar bombardeiros supersônicos americanos, podia tanto chegar na altitude do SR-71 como quase na sua velocidade. Isso a primeiro momento foi uma grande preocupação dos americanos, até que em 1976 um piloto soviético desertou com o MiG-25. Esse piloto, capturado no Japão, acabou contando as tentativas frustradas de tentar interceptar um SR-71. O Blackbird podia manter Mach 3 por horas, enquanto que o MiG somente por alguns minutos, sem contar a chance de danificar os motores. A partir de 1980, as coisas não estavam tão favoráveis para o Blackbird. Em 1987, o MiG-25 quase conseguiu interceptar e abater um SR-71, já que o avião americano estava com um dos motores em falha, e foi salvo graças à interceptação de 2 caças Viggen da Suécia. O problema é que já nessa época, os mísseis das defesas antiaéreas conseguiam chegar a Mach 5 e já conseguiam chegar na altitude do SR-71, e parecia que talvez a história poderia se repetir igual ao 2, sem falar que com o sucessor do MiG-25, o MiG-31, que possuía radares sofisticados e mísseis de longo alcance, chamados de R-33, já era o suficiente para sua aposentadoria começar a ser programada. Outro probleminha é que depois de 24 anos operando esses aviões e tendo que gastar 300 milhões de dólares por ano em cada unidade, isso não cabia na redução de orçamento de defesa dos Estados Unidos. Além disso, uma equipe de aviões-tanques para reabastecer esses aviões em voo, a equipe de manutenção especial desses aviões, era muito cara, mas tendo espionado cada metro quadrado do Vietnã, da Coreia do Norte, do Oriente Médio e do leste europeu, as tecnologias novas basicamente mataram o SR-71. Satélites na órbita da Terra faziam basicamente o seu trabalho agora, não precisaria colocar 2 pilotos para irem se arriscar. Além disso, drones poderiam ser colocados nos céus para enviar imagens ao vivo, ao contrário do que o SR-71 conseguia fazer. Em 1990, ele foi finalmente aposentado com 2 unidades enviadas para a NASA para testes supersônicos. A política e o governo americano acabaram fechando a torneira para o SR-71. A tecnologia por trás da família Blackbird é de quase 60 anos, e ainda nos traz perguntas, principalmente se algum dia terá uma aeronave como essa, já que não existe nada na história parecido com isso e que deu certo. O famoso SR-71, junto com a família Blackbird, é um avião único, que ninguém conseguiu copiar e não teve até hoje um substituto. A Lockheed tem um projeto de um SR-72, um drone que poderia chegar a 6 vezes a velocidade do som, e se espera ter o primeiro voo em 2025. Mas assim como o GTA 6, nós vamos ter que esperar para ver se ele realmente sai do papel. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, comente e se inscreva no canal.